E aí, gente boa, tudo em riba? Hoje nós vamos te ensinar a fazer uma tinta top para pintar parede, tanto externa quanto interna, e de um jeito bem caseirão, e vai ficar muito barato. E para fazer essa tinta caseirona, vamos comprar apenas 3 ingredientes: massa acrílica ou massa corrida. Para fazer uma pintura externa, a parede que vai ficar no sol e na chuva tem que ser a massa acrílica. Parede interna pode ser massa corrida, que é mais barata. Vamos precisar de pigmento, esse aqui é o xadrez, e cola branca. Como você viu, na verdade não é uma tinta tão caseira assim, nós vamos ter que gastar um certo dinheiro para comprar alguns produtos. Mas em relação ao custo-benefício dessa tinta é muito compensador. Para você ter uma ideia da economia dessa tinta que nós vamos fazer, uma lata de tinta de 18 litros, na mesma loja que eu comprei isso aqui, estava R$ 380. Para comprar essa massa acrílica, a cola branca e esses 2 tintor xadrez, eu gastei apenas R$ 150. Olha a diferença de 380 para 150. Além do que, esse pote de massa acrílica aqui tem 25 litros. E nós vamos adicionar água nisso, então mais a cola vai render mais de 40 litros de tinta. Por R$ 150 apenas contra os 380 de uma lata de 18 litros de tinta comprada. Pode ter certeza que essa tinta que nós vamos fazer aqui, ela é resistente, é top de linha e é barata. Então bora logo, a segunda parte da receita, misturar os ingredientes. E eu vou preparar a tinta dentro do próprio balde da massa acrílica. Mas como aqui tem muita massa, eu vou retirar a metade do total e guardar ela em um lugar separado. Aliás, vou colocar dentro de algumas sacolinhas e amarrar a boca e fechar dentro de uma lata, que isso vai aguentar muito tempo. E agora que eu dividi mais ou menos na metade esse balde de 25 kg de massa acrílica, então deve ter uns 12,5 kg, 13, mais ou menos essa faixa aí. Eu também vou adicionar mais ou menos meio quilo de cola branca. A cola branca é essencial para a tinta dar mais liga, grudar melhor na parede. Só a massa acrílica até dá a cor, só que não é tão resistente quanto a massa com a cola. Então bora pôr meio quilo de cola branca aqui. Prontinho, meio quilo de cola branca em 12,5 kg de massa corrida. Tô fazendo tudo meio a zóio, mas se você quiser medir aí numa balança para ter certeza, a medida exata é essa. Mas homem que é homem faz tudo calculado no zoiômetro mesmo. Agora a missão mais difícil é misturar a massa corrida com a cola branca que acabamos de adicionar. Eu vou usar uma furadeira e um batedor improvisado e deixar essa mistura o mais homogênea possível. No caso, além da cola branca, eu também adicionei um pouquinho de água nessa mistura para a tinta ficar um pouquinho mais mole. Coloquei 1 litro d'água aqui e ainda está um pouquinho firme, mas eu não sei se eu vou colocar mais água aqui ou não. Vou aplicar na parede, testar primeiro e depois qualquer coisa eu coloco mais água. Por enquanto ela está um pouquinho bem firme, viu? Uma tinta bem pastosa. Então eu recomendo você não colocar muita água, colocar água aos poucos e ir testando aí na parede para ver como é que vai ficar. Além da cola branca, agora é a hora mais importante de colocar o corante. Eu quero uma tinta azul e um azul bem clarinho, então vou colocar corante aos poucos também, para ter noção de como vai ficando nossa tinta, para chegar na cor que eu quero. Bora lá! No fim das contas eu acabei usando 6 vidros de corantes, acabei colocando um pouquinho mais de massa acrílica, um pouco mais de cola branca, um pouco mais de água e preparei uma quantia maior de tinta. Eu enchi o pote, porque o tamanho da parede que eu tenho para pintar agora é bem grande, então eu resolvi aproveitar e fazer mais tinta da mesma cor, para não dar diferença depois. O que resta para nós é ver se essa tinta presta, ir lá e pintar a parede com ela e você vai acompanhar junto comigo se deu certo ou não. Lembrando que eu estou deixando a tinta com a consistência bem grossa, daria para colocar mais água se quisesse, mas eu quero que fique assim para render mais. E aí tá tudo uniforme, ó, 25 litros de tinta. Então vamos pintar uma paredona. A parede que eu tenho para pintar é essa paredona gigantesca aqui, ó. A frente da marcenaria, eu vou mudar o nome dela, tem que apagar essa escrita, então é para isso que eu estou fazendo a tinta. E eu vou utilizar para pintar um rolinho de pintura com um cabo bem gigante, que vai alcançar lá em cima. Assim eu espero, né?
Aí eu não preciso subir em nada. Aqui de baixo eu consigo alcançar lá. Bora se divertir, ver se a tinta presta. Aí galera, acabei de passar a primeira demão de tinta, não cobriu perfeitamente as letras ainda, dá pra ver um rastro lá embaixo, mas vale considerar que essa tinta é uma tinta bem clarinha, então é difícil cobrir de primeira, isso é normal. Mas em compensação, olha o tanto de tinta que a gente gastou do balde, praticamente zero aí, ó, nem dá pra acreditar. E eu passei tinta já desde lá do comecinho da parede até aqui, ó, a frente de 10 metros de largura e 4 metros de altura. Tem o espaço do portão aí no meio. Basicamente, calculo uns 20, 30 metros quadrados, mais ou menos. Nem sei. Depois eu vou deixar escrito aqui no cantinho para você saber. E tem tinta pra caramba. Eu acredito que mais umas 2 demãos aqui vai ficar bom. Vai cobrir tudo, vai ficar chique. Bora continuar, esperar aqui secar um pouco a parede. E aproveito para tomar um cafezinho e eu já volto continuando. No final das contas, depois de pronto, vou te mostrar o tanto que sobrou de tinta, quantas demãos e como ficou a parede. Bora lá. Galera, assim ficou a nossa pintura com 2 demãos de tinta. Praticamente cobriu tudo lá em cima, só dei apenas 2 demãos, não quis passar mais ainda porque não deu tempo, mas sobrou bastante tinta. Olhando aqui dá pra ver que ficou algumas marcas ainda, algum sinal, a tinta onde está fraco e forte, vai ser corrigido com mais uma demão de tinta, mais uma passada. Tem que melhorar isso aqui para ficar perfeito. Mas ficou bom demais, praticamente cobriu tudo a escrita lá de cima, mais uma demão de tinta vai finalizar tudo. Quanto ao rendimento da tinta, você pode ver que sobrou mais de meio balde. Dá pra mim dar mais uma passada ali, mais uma demão para cobrir perfeitamente a parede. E vai sobrar tinta para mim pintar alguma coisa aqui pra dentro ainda. Para os próximos vídeos, nos próximos meses, a minha ideia é rebocar todas essas paredes de um jeito caseirão, que vai ficar bem baratinho também, igual ficou barato pra gente fazer a pintura ali de fora. Então, se você gosta dessas coisas, dá uma procurada aqui no canal. Quando ficar pronto esse reboque caseiro, o link vai ficar aqui na descrição. E se você não é inscrito, lembra de se inscrever para ter acesso a coisas legais assim. Nós sempre gravamos coisas bem interessantes. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Forte abraço.